1300 a.C. Dois grandes impérios lutam pelo domínio da região. Um respeitado povo chamado Hitita e os poderosos egípcios. Esta é a história de Ramsés, o jovem e destemido faraó cujas táticas e estratégias de guerra colocaram sua vida e seu império em grande risco. O destino do Egito e de todo o Oriente Médio está em jogo enquanto duas forças duelam na Batalha de Kadesh. Um combate de emboscadas, traições e carruagens de guerra. Batalhas antes de Cristo, carruagem de guerra de Ramsés. Em Kadesh, 17.000 hititas enfrentam 20.000 egípcios. As duas forças brigam pela expansão de suas fronteiras e, por consequência, o controle do Oriente Médio. A Batalha de Kadesh é um dos combates mais importantes da antiguidade. Ela representa o confronto de dois grandes impérios, o Império Hitita e o Império Egípcio, em uma importante zona de operações militares, em Kadesh, onde hoje fica a Síria. O Egito fica a nordeste da África. A terra natal dos hititas, Ati, fica a cerca de 1.500 quilômetros da atual Turquia. Mas a batalha dos superpoderes é travada entre as duas terras, em uma região chamada Amarru, próxima à atual Síria. Amarru era um cruzamento do mundo antigo. Os comerciantes tinham que passar por Amarru. Os combatentes tinham que passar por Amarru também. E quem quisesse impedir um ataque também tinha que passar por Amarru. Os hititas são comandados por um jovem rei chamado Muwatalli. Por volta dos 30 anos, Muwatalli já era conhecido por sua astúcia em batalhas. Os egípcios são comandados pelo faraó Ramsés II. Ramsés II era filho de Sete I, um dos maiores faraós combatentes da história do Egito. Ramsés subiu ao trono por volta dos 22, 23 anos e tomou seu lugar na longa tradição de faraós combatentes. Na verdade, a exemplo dos grandes faraós que vieram antes dele, desde a criação do Império Egípcio, 200 anos antes, Ramsés assumiu a personificação da tradição militar egípcia para realizar dois feitos. Um, assegurar que o Egito nunca mais fosse ameaçado e se mantivesse a salvo. E dois, expandir as fronteiras do Império contra os inimigos do Egito. A disputa entre egípcios e hititas vinha crescendo há séculos, desde os primeiros passos dos dois impérios. O Egito surgiu por volta de 3.200 a.C., como um agrupamento de colônias feudais ao longo do fértil delta, o rio Nilo. Ao longo de dezenas de milhares de anos, as colônias cresceram, se espalharam e continuaram em paz com seus vizinhos. E isso tinha suas vantagens e desvantagens. A vantagem em se ter um país próspero e em paz por tanto tempo é que ele se torna incrivelmente desenvolvido em termos de artes, engenharia, arquitetura, pintura, poesia e religião. É incrível. Da perspectiva das desvantagens é que o mundo gira ao seu redor. Desenvolvimentos tecnológicos estão acontecendo e você não faz parte desse núcleo. Se você não precisa interagir com outros grupos, isso funciona. O problema é que no século XVII, ou 1650 a.C., os egípcios tiveram a maior surpresa da vida deles. A surpresa foi um ataque de invasores do norte chamados Hicsos. Os Hicsos eram originários das cidades-estado de Canaã e Síria. Os invasores do norte varreram o Egito e deixaram um rastro sangrento de destruição. O Egito estava hermeticamente vedado contra as fortes influências do resto do mundo e a invasão foi um terrível choque. A sociedade egípcia ficou abalada com o ataque e mudou para sempre. Os Hicsos ocuparam o Egito por quase 80 anos. Por fim, os egípcios se rebelaram e travaram uma luta de 30 anos para se libertar. Apesar da bem-sucedida investida para expulsar os Hicsos, o Egito recebeu forte influência do norte.
Uma das consequências positivas da ocupação do Egito pelos invasores do norte foi a transferência de suas táticas militares para o exército egípcio. Os egípcios adotaram novas armas de combate corpo a corpo e um novo jeito de se locomover no campo de batalha. A carruagem de guerra de 2 homens. Mas além de utilizar a carruagem, os egípcios a aperfeiçoaram. Os egípcios fizeram 3 grandes e importantes modificações na carruagem que revolucionaram sua utilização na guerra. A primeira foi mudar o eixo e as rodas do centro do veículo, como o carro dos invasores do norte, para a traseira da carruagem. O eixo, de cerca de 1 metro de comprimento, é colocado o mais afastado possível para garantir estabilidade, velocidade e capacidade de manobra. O baú da carruagem tem 1 metro de largura, 50 centímetros de profundidade e 80 centímetros de altura. A estrutura é de madeira, freixo ou olmo moldado a vapor, encapado com pele de animal ou junco. O piso do baú é feito de camadas flexíveis de couro ou tecidos, com tramas especiais que oferecem ao arqueiro o equilíbrio e a absorção de impacto. Os egípcios também substituíram a roda de 4 raios por uma de 6 raios. Apesar de aparentemente simples, a mudança resultou em uma roda muito mais resistente, capaz de suportar velocidade de até 20 km por hora em terrenos extremamente irregulares. Provavelmente a inovação tecnológica mais incrível foi a criação da chamada junção de Yu, em que o cabo que sai do freio dos cavalos se prende ao baú da carruagem. A junta é móvel e impossível de travar, e por isso absorve mais impacto. Além de garantir a integridade da carruagem, tal mobilidade torna o percurso mais estável para os homens que nela estão. Juntando tudo isso, podemos concluir que os egípcios modificaram o veículo a tal ponto que seria o equivalente a um tanque de guerra moderno e de qualidade superior no campo de batalha. A carruagem foi um grande passo nas táticas de guerra porque trouxe mobilidade em combate. E, claro, também significava um sinal de status. Todos os nobres queriam ter uma carruagem de guerra. Cada carruagem de guerra tinha capacidade para 3 homens. O condutor, que conduzia a máquina e os cavalos pelo campo de batalha. O arqueiro, homem com habilidade para lançar flechas sobre uma plataforma em movimento e a 20 km por hora. E o escolta, que acompanhava o veículo com propósitos ofensivos e defensivos. Como defensor, ele protegia a carruagem dos escoltas inimigos, mas na ofensiva ele também atacava. Puxava os condutores para fora do veículo e os matava. Na guerra moderna, um tanque nunca sai sem o suporte da infantaria. Na época, era exatamente assim. O escolta luta com uma espada de bronze de lâmina curva. A arma tem 90 centímetros de comprimento e pesa cerca de 1 quilo. Quando manejada com força, pode decepar um braço ou uma cabeça com um único golpe. O escolta também deve estar munido de uma lança de 1,80 m. O bastão é feito de madeira e a ponta de bronze afiado. Depois de reforçar sua força de combate, os egípcios desenvolveram uma nova estratégia: atacar o inimigo primeiro e perguntar depois. A estratégia seria colocada em prática 30 anos depois que os egípcios se libertaram dos Hyksos. Quando conseguiram assegurar sua posição no país, os egípcios reconstruíram seu exército e partiram em busca de vingança. Nesse ponto, o Império Egípcio começa a se formar e é o início da expansão para o norte até Canaã e até onde hoje é o Líbano e a Síria. A agilidade das carruagens deu aos egípcios uma grande vantagem durante a tomada do norte e a conquista sobre seus inimigos. Mas enquanto tomavam a região onde hoje é a Síria, eles tiveram contato com os hititas, que também estavam expandindo o seu território. E também tinham carruagens. Egito e At ficam a mais de 1.000 quilômetros de distância. Mas um se sentia ameaçado pelo outro e via a região entre Egito e At como principal zona de conflito. A princípio, a zona de separação era só isso, nada tão importante. Não era a terra deles, mas o que acontece com o tempo? Defender essa região passa a ser como defender sua terra natal, e no final, eles acabam brigando pela zona de separação.
Durante séculos, egípcios e hititas derramaram sangue em pequenos combates quando se encontravam na zona de separação. Algumas vezes a luta era homem a homem, outras, eles usavam a carruagem. Quando pensamos em carruagens de guerra da antiguidade, imaginamos filas de carruagens batendo de frente com filas de guerreiros, ou carruagens batendo de frente com filas de carruagens inimigas. Mas não era assim que acontecia. É só pensar um pouco e ver que os cavalos nunca se jogariam contra uma barreira de homens com lanças, e não faz muito sentido destruir sua carruagem batendo na carruagem inimiga. O mais comum, quando as carruagens eram usadas em batalhas, era o chamado combate em círculos. As linhas atacavam o inimigo, mas não entravam realmente em contato. O objetivo do arqueiro era acertar o arqueiro, o condutor ou o cavalo da carruagem inimiga. Conforme eles passam, ou em termos militares, en passant, conforme passam um pelo outro, eles dão a volta e ficam novamente de frente. E geralmente escolhem outro alvo, que estiver mais perto. Enquanto a carruagem egípcia é leve e móvel, a carruagem hitita é uma máquina maior, mais pesada e mais lenta. O eixo é posicionado no centro da plataforma do veículo, o que diminui a velocidade e a estabilidade, mas oferece uma grande vantagem: capacidade para transportar 3 homens. O condutor, o arqueiro e o escolta podem lutar juntos na carruagem. Alguns historiadores acreditam que essa inovação foi desenvolvida anos antes de os hititas derrotarem outro inimigo, os Mitanni, que viveram na região entre os rios Tigre e Eufrates. Além do veículo com capacidade para 3, os hititas receberam o reforço de um conhecido militar treinador de cavalos chamado Kikuli. Kikuli mudou o futuro da batalha em carruagens usando uma técnica incrivelmente simples. Kikuli escreveu um manual de treinamento para criar cavalos mais fortes que puxassem uma carga mais pesada. Foi algo grandioso que levou à criação de uma carruagem totalmente nova e um jeito novo de lutar com o veículo. Na carruagem para 2 pessoas, o escolta corria ao lado do veículo. Isso limitava a velocidade e a distância do percurso, pois o escolta, que era a principal defesa da carruagem, ficava completamente exausto. Os cavalos treinados por Kikuli conseguiam puxar uma carruagem com 3 homens em cima. Os egípcios e os hititas aprimoraram suas carruagens, transformando-as em armas letais. Depois de centenas de anos, a grande batalha entre as duas culturas aconteceu quando o faraó Ramsés encontrou seu adversário nas planícies de Kadesh. Dois exércitos, egípcios e hititas, estão em rota de colisão rumo a um dos maiores combates da antiguidade: a Batalha de Kadesh. Kadesh fica a meio caminho entre os 2 impérios, onde hoje é a Síria. Durante séculos, os egípcios e hititas travaram pequenas disputas pela região, pois ambos acreditavam na importância tática e estratégica da área. As pequenas disputas entre os 2 impérios, hititas e egípcios, aconteciam esporadicamente, de vez em quando, ao longo de 30 anos, e ninguém chegou a conclusão nenhuma. Eram disputas de fronteira, nada realmente sério. Mas, enquanto essas brigas menores eram travadas, um evento muito bizarro aconteceu dentro do Egito e que, estranhamente, deu início a uma série de reações em cadeia que, por fim, resultou no confronto dos 2 impérios, na Batalha de Kadesh. Tal reação em cadeia começou com a morte do famoso faraó Tutankhamon, em 1323 a.C. Tut morreu. E, segundo a lei egípcia, sua esposa poderia escolher um novo marido. Na tradição egípcia, as mulheres eram quem tinham a linhagem real e não os homens. Ela podia casar com quem quisesse, mesmo se fosse um plebeu. O que ela fez seria considerado loucura mesmo hoje. Então, imagine naquela época. Ela escreveu uma carta para o rei dos hititas, dizendo: mande-me um de seus filhos, eu casarei com ele, e ele será faraó.
Meu esposo morreu e eu não tenho filhos. Dizem que você tem muitos filhos. Dê-me um de seus filhos para ser meu esposo. Não é meu desejo casar com um de meus súditos. A viúva de Tut achava que o esposo tinha sido assassinado pelos próprios súditos. Durante muitos anos, o Egito sofreu constantes conflitos internos entre politeístas radicais, egípcios que acreditavam que a religião oficial deveria continuar adorando vários deuses, e os monoteístas, que acreditavam em apenas um deus. Foram tempos sangrentos no Egito. A guerra civil eclodiu no Egito, resultando em milhares de mortes. Alguns acreditam que o rei Tut foi uma das vítimas. Nesse ponto da história do Egito, os politeístas estavam com o poder nas mãos e eram inimigos da viúva de Tut. E qual a solução dela? Basicamente acabar com um império e transformar um hitita em faraó. Absolutamente incrível. O Oriente Médio inteiro teria sido diferente. Se tomassem o Egito e seus territórios, os hititas controlariam todas as rotas de comércio e pontos de lançamento militar do Egito à Mesopotâmia. Ciente das vantagens políticas, o rei hitita concorda em arranjar o casamento e envia ao Egito um de seus filhos mais jovens. O próximo evento foi a faísca que deu início à Batalha de Kadesh. Os inimigos egípcios da viúva de Tut descobriram o plano do matrimônio e armaram uma emboscada ao príncipe hitita. O príncipe nunca pisou em solo egípcio. Por fim, a viúva de Tut morreu. Dizem que foi assassinada. Mas a principal questão foi como os hititas reagiram à morte do príncipe. Como é de se imaginar, o rei ficou furioso. Suppiluliuma, o rei hitita, era um grande guerreiro e ficou enfurecido. Seu desejo de vingar a morte do filho o motivou a retomar a guerra contra o Egito. Mas esse não foi o único motivo. Suppiluliuma não era burro. Ele não permitiria que a morte do filho interferisse na política de exterior do império, mas foi uma boa desculpa para recomeçar a briga pela valiosa região de Amarru. Suppiluliuma liderou seu exército contra o Egito por quase uma década. Até que, por volta de 1322 a.C., o rei hitita foi morto. Não por uma espada egípcia, mas por um inimigo invisível muito mais mortal. Foi um incidente no qual as forças egípcias foram vencidas pelas tropas hititas que fizeram alguns prisioneiros e supostamente os teriam levado de volta para a terra natal deles, onde hoje é a Turquia. Tudo indica, ou ao menos existem evidências que sugerem que alguns desses prisioneiros estavam infectados com um tipo de praga e além de infectar alguns soldados do exército hitita infectaram a região de Anatólia e parte do Oriente Médio. Como consequência, a taxa de mortalidade foi altíssima e até o rei morreu dessa doença. Depois da morte de Suppiluliuma, os combates entre egípcios e hititas diminuíram significativamente. Foi nesse período de relativa estabilidade, por volta de 1300 a.C., que o faraó Ramsés II subiu ao poder. Aos 20 anos, Ramsés era um guerreiro com reputação de insolente e arrogante. Ele sabia que para proteger o Egito, era preciso ocupar a zona de separação do norte. Ramsés vinha de uma tradição militar e não se considerava só o faraó do período em que governou, mas uma continuação da linhagem de grandes faraós guerreiros que existia desde a formação do Império Egípcio, 200 anos antes. Assim, analisando a personalidade do faraó, vemos uma pessoa que se considera mais que um grande guerreiro, mas aquele que é o principal objetivo, a principal razão da sua existência é proteger o Egito. No 5º ano
ano de seu reinado como faraó, Ramsés lançou um ataque contra os hititas. O faraó liderou 24.000 soldados até a rota costeira do norte, perto de Gaza. O exército foi dividido em 4 grupos que receberam o nome de deuses egípcios: Amon, Ra, Ptah e Sete. Cada divisão era composta de 6.000 soldados, sendo 5.000 da infantaria e 500 carruagens com 2 homens cada. Os hititas souberam da movimentação egípcia e contra-atacaram com uma força formada por 17.000 homens vindos do sul, partindo de Ati. Seu general era o rei Muatali, neto de Supi-Luliuma. Assim como Ramsés, Muatali também era um guerreiro arrojado. Não sabemos muito sobre Muatali, mas dizem que ele era um bom estrategista. Lutava com a cabeça e pensava em todas as estratégias. Em uma dessas batalhas, colocou seu plano em prática e deu certo. De certa forma, era o contraste perfeito de Ramsés. As duas forças seguiram rumo à cidade de Kadesh. Embora tomar a cidade não fosse o único propósito dos exércitos, aquele que controlasse Kadesh facilmente controlaria toda a região de Amarru. Kadesh foi construída no topo de uma colina perto da entrada do vale do rio Orontes. A cidade era cercada por um muro de contenção formado por 2 paredões paralelos de 15 metros de altura e 400 de comprimento, quase o mesmo que 4 campos de futebol. O mais importante sobre Kadesh é que o muro era revestido com pedra calcária. O muro era composto por paredões, todos revestidos com pedra calcária. Isso foi um fator muito importante durante os 200 anos em que os egípcios tentaram expulsar os sírios e os hititas para o norte. Mas o problema é que eles não conseguiam tomar a cidade. E eles não conseguiam tomar a cidade porque o ariete, a arma mais eficaz para destruir pedras, ainda não era conhecido. O ariete só chegou ao Oriente Médio no século VIII. Primeiro, Ramsés queria chegar em Kadesh sem se preocupar em atacar as muralhas de pedra. Mas quando finalmente chegou, o faraó teve a maior surpresa de sua vida. O faraó egípcio Ramsés II lidera 24.000 soldados no ataque aos hititas. Os homens estão a caminho de Amarru, uma estratégica zona de separação entre os 2 impérios. Próximo à cidade de Biblos, Ramsés divide seu exército. Ele pessoalmente lidera 3 divisões: Amon, Ra e Ptah, no rio Litani. Os 18.000 soldados se aproximam da estratégica cidade de Kadesh pelo sul. Ele envia 6.000 homens que compõem a divisão 7 para o norte, ao longo da costa. Eles vão cruzar as montanhas do Líbano e se aproximar de Kadesh a noroeste. A intenção de Ramsés é basicamente cercar a cidade dos 2 lados. O exército subiu o vale e depois se dividiu pelas laterais. E a força menos numerosa subiu pelo oeste da cidade de Kadesh. Era um plano estratégico. Foi uma grande empreitada. O exército de Ramsés percorre 25 quilômetros em formação, de 4 em 4. E cerca de 4.000 mulas e asnos são usados como transporte. Cada soldado consome 1,5 kg de pão de cereais por dia e de 5 a 6 litros de água. Em uma marcha como essa, que dura mais de um mês, cerca de 17% dos homens sofreu luxações, quebrou ossos, teve problemas de pulmão e coisas assim. É uma façanha conduzir um exército de mais de 20.000 homens por 800 quilômetros e chegar em condições de combate. Depois de uma sangrenta luta de 40 dias, Ramsés e suas 3 divisões acamparam a 15 quilômetros da cidade de Kadesh, perto da floresta de Robaui. Mas dizer que as 3 divisões de Ramsés acamparam juntas não é exatamente correto. Eles pararam ao mesmo tempo, mas eram muitos soldados, e aqueles que ficaram para trás estavam a 25 quilômetros de Ramsés. Ramsés estava acampado em Amarru e os hititas estavam em algum lugar. Seja por não ter feito nenhuma busca de reconhecimento ou não ter buscado informações, Ramsés desconhecia o paradeiro dos hititas. Perto do acampamento de Ramsés, as patrulhas egípcias capturaram 2 beduínos locais com a intenção de descobrir a localização do exército hitita.
Soubemos por meio de inscrições do templo que Ramsés tinha um leão que ele levava para as campanhas. Dizem que o leão era usado, como eu posso dizer, para encorajar que cooperassem. De acordo com os beduínos, Muwatalli e os hititas estavam a 150 quilômetros ao norte de Kadesh, em Alepo. Foi quando ele viu uma oportunidade. Kadesh estava sem defesa. Posso tomá-la, posso usá-la como base logística, refazer meu exército, fazer com que todos descansem, e então pegar um trecho menor de estrada e confrontar o exército hitita. Ramsés ficou tão animado que subiu na carruagem com seu guarda-costas e partiu para a cidade de Kadesh. Mas havia um problema. Ramsés, em seu entusiasmo juvenil, foi embora e deixou seu exército a uns 25 quilômetros. A divisão Amon pegou suas coisas, mas ninguém estava em condições de lutar. Jogaram as coisas nos ombros, não tinham tempo e subiram a estrada correndo, tentando alcançar o faraó. Ramsés montou acampamento nas planícies. Despreparada, a divisão Amon não conseguiu alcançá-lo. A divisão Ra também ficou quilômetros para trás. A divisão Pitá ainda estava perto da floresta de Robaui. E a divisão 7 estava em algum lugar da costa do Mediterrâneo. Ramsés achava que ia passear no parque. Seu guarda-costas montou o acampamento. E alguns homens da divisão Amon começaram a chegar no local, mas não havia organização nenhuma. A divisão Ra estava atravessando as planícies abertas. E a Muwatalli ia cair na armadilha. 2.000 carruagens hititas surgiram nos pomares do sul da cidade. Eles entraram pelos pomares e surpreenderam a divisão Ra pela lateral. Bang! Imagine virar-se e ver milhares de carruagens hititas. Mesmo para um exército treinado como os egípcios, deve ter sido muito assustador. A divisão Ra foi totalmente destruída pelas carruagens. Não estavam prontos, não estavam em formação para lutar, foram atacados e se espalharam por toda a planície. As carruagens hititas passaram pelo campo de batalha caótico, enquanto os arqueiros lançavam flechas com incrível precisão. Arqueiros e condutor trabalhavam em pares. Eles treinavam juntos, seus cavalos treinavam juntos diariamente, por horas seguidas. Arqueiros egípcios e hititas usavam um arco reforçado feito de camadas de madeira, chifres e tendão de boi. O arco reforçado é uma arma eficaz, tem alto poder de penetração e é mortalmente preciso nas mãos de um bom arqueiro. Alguns arqueiros se juntavam ao escolta no chão e lutavam com a infantaria. Historiadores acreditam que Muwatalli, o rei hitita, já estava dentro de Kadesh e orquestrou o ataque surpresa. A história dos beduínos seria mentira. O plano de Muwatalli foi brilhante. Em 1279 a.C., começa a Batalha de Kadesh. A terrível emboscada de carruagens contra a despreparada força egípcia derrama sangue e ceifa vidas. A culpa recai sobre o faraó Ramsés. Na pressa, o faraó decidiu partir praticamente sozinho e levou apenas uma centena de soldados com ele. Os beduínos espiões deram a falsa informação de que os hititas estavam a centenas de quilômetros ao norte em Alepo, quando na verdade já estavam na cidade de Kadesh. Ninguém se deu conta de que alguém, como os oficiais da inteligência hitita, poderia colocar esses beduínos espiões na história. Quer dizer, este é o clássico truque de inteligência que enganou o exército egípcio e os levou para a armadilha.
Enquanto corria para tomar a cidade, Ramsés deixou seus homens despreparados a mais de 20 quilômetros atrás dele. Ao mesmo tempo, 2.000 carruagens hititas chegaram sorrateiramente ao sul, ao longo da costa oeste do rio Orontes, se esconderam nos pomares e aniquilaram a divisão Ra. Uma das coisas que acontecem no campo de batalha, conforme a tática e a situação mudam, é que se o exército não tiver cuidado, ele permite que o sucesso operacional vença as metas de estratégia. Ele começa a mudar as metas e comete um erro básico. E nesse caso, foi exatamente o que aconteceu com Ramsés. Diante da oportunidade de tomar Kadesh de surpresa, ele não resistiu e caiu direitinho na armadilha dos hititas. Alguns historiadores acreditam que a chave para a bem-sucedida emboscada de Muwatalli foi a carruagem de 3 homens. Graças aos cavalos especialmente treinados e sua grande resistência, a carruagem hitita era capaz de levar o condutor, o arqueiro e o escolta. Assim, os 3 homens percorreram os cerca de 5 quilômetros da cidade aos pomares rapidamente, sem cansar o escolta, a maior defesa da carruagem. As carruagens não conseguiam correr tanto assim. O mundo antigo nunca havia visto uma carruagem como aquela usada em Kadesh. Acredito piamente que a carruagem de 3 homens mudou completamente o jeito de fazer guerra. E também acredito que o ataque surpresa dos hititas em Kadesh teve relação direta com esse tipo de guerra com carruagens. O ataque surpresa massacrou milhares de soldados egípcios. Em seu acampamento, Ramsés assistia à carnificina. O faraó estava a 3 quilômetros ao norte do local da emboscada. Sua única defesa era a desorganizada divisão Amon, que estava a caminho da cidade. Pitá, a 3ª divisão egípcia, encontrava-se a cerca de 20 quilômetros ao sul. Em algum lugar do oeste, a divisão 7 subia a região costeira. Ramsés estava realmente encrencado, pois seu exército estava espalhado. Ramsés começa a ficar furioso. Seu exército está todo espalhado, tudo virou um caos. Se os hititas pegassem Ramsés, isso significaria o fim do Império Egípcio. O próximo alvo dos hititas era a frota de carruagens de Ramsés. As carruagens hititas vão pelo norte e pegam em cheio o desorganizado e desfalcado acampamento egípcio, onde a divisão Amon estava concentrada para alcançar o faraó. E bang! Eles invadem o acampamento, tomam suas carruagens e dão início a uma terrível batalha de infantaria. Os hititas massacraram os egípcios. Mais grave ainda, grande parte da equipe de elite de Ramsés abandonou o campo de batalha, deixando o rei sozinho no momento de maior desespero. O exército hitita avançava lentamente em direção ao campo egípcio. Mas, ao invés de continuar investindo contra o faraó, parte dos hititas começou a saquear o acampamento. Esse nem foi o maior problema. O maior problema é que não dava para ver a infantaria hitita no meio do campo de batalha, o que custou caro ao faraó. 10.000 soldados hititas e 1.000 carruagens reservas esperavam na região oeste de Kadesh. Ter 10.000 soldados e não utilizá-los não faria muito sentido. Muwatalli estava com Ramsés nas mãos e aproveitou a infantaria para o golpe final. Mas Muwatalli não utilizou a infantaria. Apesar da pausa do ataque inimigo, a situação de Ramsés continuava difícil. Sua única escolha era tomar as rédeas do destino da batalha. Ramsés não era um guerreiro esporádico ou um príncipe mimado. Ele jogou seu exército em uma armadilha e estava pronto para liderar os soldados que ainda restavam. Então ele e alguns soldados da infantaria e a parte sobrevivente da divisão Amon marcharam rumo à batalha. Dizem que ele era um brigão ou coisa assim, mas ele era um ótimo soldado. Ele reuniu as carruagens restantes ao seu redor, reuniu a divisão Amon e, literalmente, tomou a frente da marcha pela região nordeste, que provavelmente era mais vulnerável, e a atacou.
Ramsés ganhou vantagem e tentou expulsar os hititas. Mas seu exército está disperso demais para causar um impacto significante. Muwatalli continua em maior vantagem. Caso utilize seus 10.000 homens reservas, ele pode vencer a batalha. Agora é a hora. Pegue-o pelo nariz, dê-lhe uma boa surra. Agora é a hora de Muwatalli utilizar a infantaria. Muwatalli estava prestes a tomar uma das maiores decisões de sua vida. Uma decisão que pode determinar o rumo da história. A luta entre egípcios e hititas chegou ao ponto mais crítico da batalha. Um ataque inicial de carruagem se tornou uma luta de infantaria nas planícies de Kadesh. A situação é favorável ao faraó Ramsés, que consegue impedir o avanço inimigo, fortalecido pelo ataque surpresa. Caso dê mais um passo tático correto e utilize a infantaria, o rei Muwatalli certamente vai cercar e aniquilar o faraó. E com mais um golpe certeiro, vai conquistar os poderosos egípcios. Agora é a hora. Pegue-o pelo nariz, dê-lhe uma boa surra. Agora é a hora de Muwatalli utilizar a infantaria. Se ele conduzisse o exército pelo flanco nordeste, os soldados se espalhariam com mais facilidade. As carruagens chegariam pelo sul, a infantaria pelo norte, pegaria o comandante inimigo e seria o fim. Mas ele não fez isso. Ele não fez nada. Assim, o exército hitita emperrou e, basicamente, ficou parado no acampamento, travando uma batalha de infantaria. Desperdiçaram a vantagem de ataque e mobilidade. E a infantaria ficou empacada em campo. O rei tinha uma poderosa infantaria e não a utilizou. As razões que levaram Muwatalli a não utilizar sua infantaria reserva ainda são um mistério para os estudiosos. Mas Ramsés continuava com problemas. Embora presos em uma batalha de infantaria, os hititas lutavam furiosamente. Ramsés, porém, teve mais sorte. Precisamente na hora certa, vindo em passos de marcha, passando pelas montanhas do Líbano e atravessando as planícies de Kadesh, vinha a segunda força egípcia, a divisão 7, chegando bem a tempo de salvar a pele de Ramsés. Depois de marchar pela costa do Egito, a divisão 7 finalmente chegou a Kadesh. A divisão 7 era composta por 5.000 soldados e 500 carruagens de guerra. Ramsés tinha a força necessária para mandar os hititas de volta para o rio Orontes. Uma grande batalha de carruagens e infantaria foi travada nas planícies de Kadesh. Com o campo abarrotado de soldados, as carruagens egípcias, que eram mais fáceis de manobrar, passaram com facilidade e abateram as melhores carruagens hititas. Ramsés virou a mesa com sucesso. Finalmente, Muwatalli utilizou o reforço. Mas não a infantaria, ele mandou 1.000 carruagens. As carruagens de Muwatalli seguiram para o sul da cidade, atravessaram o rio Orontes e seguiram para o campo de batalha pelo norte. Mas de repente os hititas foram atacados pela retaguarda. Era Ptah, a última divisão egípcia que estava pronta para o combate. Muwatalli havia se esquecido da divisão Ptah. Quer dizer, ele estava vendo uma terrível batalha estava acontecendo. Eles não cruzariam as planícies a pé sem estar em formação de batalha.
Mas eles atravessaram as planícies justamente quando os hititas cruzavam o Orontes. Eles olharam para trás e... bang! Foram atacados pelas costas e esse foi o fim da reserva hitita. Era a vez da emboscada contra os hititas. Ramsés, os remanescentes da divisão Amon e a divisão Sete lutavam no fronte, enquanto a divisão Pitá atacava pela retaguarda. Muatali cometeu um grande erro. Nunca use as boas forças depois das ruins. Se você utilizar seus homens, faça de modo a alcançar a vitória. Nunca faça para retardar a derrota. E foi o que ele fez por alguma razão desconhecida. As carruagens hititas não conseguiram escapar. Havia forças egípcias dos dois lados e eles não conseguiram escapar porque estavam bem no meio do acampamento de Ramsés. 2.000 carruagens foram destruídas e Muatali desperdiçou uma vantagem esmagadora. Mas apesar da habilidade de Ramsés de virar o jogo, os egípcios sofreram uma enorme perda. Grande parte da divisão Amon foi destruída. Boa parte da divisão Ra também foi aniquilada ou dispersada. Ele perdeu metade de sua força. E um bom número de soldados de pelo menos 2 divisões de carruagens, milhares de máquinas. No final, acabou sendo um péssimo dia para os dois lados. O sol se põe no campo de batalha. Há homens e cavalos mortos e são ouvidos muitos gritos. Os hititas bateram em retirada para uma base perto de Kadesh. Os egípcios não se preocuparam em persegui-los. Pela manhã, Muatali mandou uma mensagem para Ramsés dizendo que não houve vencedores. Vamos fazer uma pausa, voltaremos a lutar um outro dia. E Ramsés aceitou. Ele não tinha escolha, não tinha esperança de sair do norte de Kadesh. Mas isso não impediu Ramsés de reivindicar que era o vitorioso. O faraó manda gravar figuras da vitória da Batalha de Kadesh em monumentos por todo o Egito. Ramsés se gaba da Batalha de Kadesh como uma grande vitória pessoal e, é claro, existem inúmeras fontes de registros arqueológicos indicando que isso é um exagero. Mas se considerarmos que ele conseguiu se salvar e salvar seu exército quando caminhava para a total aniquilação, a sua versão dos fatos não deixa de fazer sentido. Antes de voltar para o Egito, Ramsés resolveu um último negócio pendente. Ramsés encontrou os comandantes das unidades que abandonaram o campo durante a batalha. Os obrigou a se ajoelhar com as mãos amarradas nas costas e pessoalmente decapitou os filhos dos homens mais nobres do Egito. Foi um final sangrento para uma das batalhas mais sangrentas do mundo antigo. E Ramsés assegurou que seu exército soubesse o preço da deslealdade. Ramsés aprendeu a lição com os erros que cometeu em Kadesh. Mas sua falha não foi a única entre os grandes generais da história da humanidade. George Armstrong Custer caiu numa armadilha parecida que Ramsés caiu em Kadesh. Ele perseguiu um grupo de índios quando não percebeu que havia um grupo maior. Depois de rechaçar um grupo menor de invasores, ele se preparou para atacar o que imaginava ser um vilarejo desprotegido. Para sua surpresa, o inimigo era mais forte e o cercou por um dos flancos. Ao contrário de Ramsés, Custer foi morto. Mas seu erro tático foi o mesmo. As duas superpotências continuaram lutando pela estratégica zona de separação ao longo de anos depois da Batalha de Kadesh. Até que em 1262 a.C., egípcios e hititas foram forçados a fazer uma aliança para combater uma crescente ameaça da região onde hoje é o Iraque, os assírios. A aliança durou quase um século e, talvez da mesma forma, assim como a Batalha de Berlim na Segunda Grande Guerra, foi o marco do encontro de duas superpotências que, basicamente, tiveram que tolerar uma outra a fim de acabar com o inimigo em comum. Foi isso que aconteceu depois da Batalha de Kadesh. A Batalha de Kadesh pode não ter sido a vitória esmagadora que Ramsés levou seu povo a acreditar. Mas conta a história de um jovem e destemido monarca que partiu para a guerra, foi ludibriado e traído em combate e conseguiu dar a volta para salvar a si e a seu império.
prende ao baú da carruagem. A junta é móvel e impossível de travar, e por isso absorve mais impacto. Além de garantir a integridade da carruagem, tal mobilidade torna o percurso mais estável para os homens que nela estão. Juntando tudo isso, podemos concluir que os egípcios modificaram o veículo a tal ponto que seria o equivalente a um tanque de guerra moderno e de qualidade superior no campo de batalha. A carruagem foi um grande passo nas táticas de guerra porque trouxe mobilidade em combate. E, claro, também significava um sinal de status. Todos os nobres queriam ter uma carruagem de guerra. Cada carruagem de guerra tinha capacidade para 3 homens. O condutor, que conduzia a máquina e os cavalos pelo campo de batalha. O arqueiro, homem com habilidade para lançar flechas sobre uma plataforma em movimento e a 20 km por hora. E o escolta, que acompanhava o veículo com propósitos ofensivos e defensivos. Como defensor, ele protegia a carruagem dos escoltas inimigos, mas na ofensiva ele também atacava. Puxava os condutores para fora do veículo e os matava. Na guerra moderna, um tanque nunca sai sem o suporte da infantaria. Na época, era exatamente assim. O escolta luta com uma espada de bronze de lâmina curva. A arma tem 90 centímetros de comprimento e pesa cerca de 1 quilo. Quando manejada com força, pode decepar um braço ou uma cabeça com um único golpe. O escolta também deve estar munido de 1300 a.C. 2 grandes impérios lutam pelo domínio da região. Um respeitado povo chamado Hitita e os poderosos egípcios. Esta é a história de Ramsés, o jovem e destemido faraó cujas táticas e estratégias de guerra colocaram sua vida e seu império em grande risco. O destino do Egito e de todo o Oriente Médio está em jogo enquanto 2 forças duelam na Batalha de Kadesh. Um combate de emboscadas, traições e carruagens de guerra. Batalhas antes de Cristo, carruagem de guerra de Ramsés. Em Kadesh, 17.000 hititas enfrentam 20.000 egípcios. As 2 forças brigam pela expansão de suas fronteiras e, por consequência, o controle do Oriente Médio. A Batalha de Kadesh é um dos combates mais importantes da antiguidade. Ela representa o confronto de 2 grandes impérios, o Império Hitita e o Império Egípcio, em uma importante zona de operações militares, em Kadesh, onde hoje fica a Síria. O Egito fica a nordeste da África. A terra natal dos hititas, Ati, fica a cerca de 1.500 quilômetros da atual Turquia. Mas a batalha dos superpoderes é travada entre as 2 terras, em uma região chamada Amarru, próxima à atual Síria. Amarru era um cruzamento do mundo antigo. Os comerciantes tinham que passar por Amarru. Os combatentes tinham que passar por Amarru também. E quem quisesse impedir um ataque também tinha que passar por Amarru. Os hititas são comandados por um jovem rei chamado Muwatalli. Por volta dos 30 anos, Muwatalli já era conhecido por sua astúcia em batalhas. Os egípcios são comandados pelo faraó Ramsés II. Ramsés II era filho de Sete I, um dos maiores faraós combatentes da história do Egito. Ramsés subiu ao trono por volta dos 22, 23 anos e tomou seu lugar na longa tradição de faraós combatentes. Na verdade, é exemplo dos grandes faraós que vieram antes dele, desde a criação do Império Egípcio, 200 anos antes. Ramsés assumiu a personificação da tradição militar egípcia para realizar 2 feitos. Um, assegurar que o Egito nunca mais fosse ameaçado e se mantivesse a salvo. E 2, expandir as fronteiras do Império contra os inimigos do Egito. A disputa entre egípcios e hititas vinha crescendo há séculos, desde os primeiros passos dos 2 impérios. O Egito surgiu por volta de 3.200 a.C., como um agrupamento de colônias feudais ao longo do fértil delta, o rio Nilo.
Ao longo de dezenas de milhares de anos, as colônias cresceram, se espalharam e continuaram em paz com seus. Os egípcios adotaram novas armas de combate corpo a corpo e um novo jeito de se locomover no campo de batalha. A carruagem de guerra de 2 homens. Mas além de utilizar a carruagem, os egípcios a aperfeiçoaram. Os egípcios fizeram 3 grandes e importantes modificações na carruagem que revolucionaram sua utilização na guerra. A primeira foi mudar o eixo e as rodas do centro do veículo, como o carro dos invasores do norte, para a traseira da carruagem. O eixo, de cerca de 1 metro de comprimento, é colocado o mais afastado possível para garantir estabilidade, velocidade e capacidade de manobra. O baú da carruagem tem 1 metro de largura, 50 centímetros de profundidade e 80 centímetros de altura. A estrutura é de madeira, freixo ou olmo moldado a vapor, encapado com pele de animal ou junco. O piso do baú é feito de camadas flexíveis de couro ou tecidos, com tramas especiais que oferecem ao arqueiro o equilíbrio e a absorção de impacto. Os egípcios também substituíram a roda de 4 raios por uma de 6 raios. Apesar de aparentemente simples, a mudança resultou em uma roda muito mais resistente, capaz de suportar velocidade de até 20 km por hora em terrenos extremamente irregulares. Provavelmente a inovação tecnológica mais incrível foi a criação da chamada junção de Yu, em que o cabo que sai do freio dos cavalos se... Os vizinhos. E isso tinha suas vantagens e desvantagens. A vantagem em se ter um país próspero e em paz por tanto tempo é que ele se torna incrivelmente desenvolvido em termos de artes, engenharia, arquitetura, pintura, poesia e religião. É incrível. Da perspectiva das desvantagens é que o mundo gira ao seu redor. Desenvolvimentos tecnológicos estão acontecendo e você não faz parte desse núcleo. Se você não precisa interagir com outros grupos, isso funciona. O problema é que no século XVII, ou 1650 a.C., os egípcios tiveram a maior surpresa da vida deles. A surpresa foi um ataque de invasores do norte chamados Hyksos. Os Hyksos eram originários das cidades-estado de Canaã e Síria. Os invasores do norte varreram o Egito e deixaram um rastro sangrento de destruição. O Egito estava hermeticamente vedado contra as fortes influências do resto do mundo e a invasão foi um terrível choque. A sociedade egípcia ficou abalada com o ataque e mudou para sempre. Os Hyksos ocuparam o Egito por quase 80 anos. Por fim, os egípcios se rebelaram e travaram uma luta de 30 anos para se libertar. Apesar da bem-sucedida investida para expulsar os Hyksos, o Egito recebeu forte influência do norte. Uma das consequências positivas da ocupação do Egito pelos invasores do norte foi a transferência de suas táticas militares para o exército egípcio.